né, num ambiente mais fechado e as galinhas presas em gaiolas, né, numa forma mais confinada, teoricamente nós não temos lá a cama de frango, ou a cama, ou a maravalha, uma mistura, um ambiente mais, uma palha, alguma coisa, alguma cama para servir como uma forma de não deixar úmido o ambiente. E aí, quando isso não acontece, então você não tem uma mistura de outros materiais aí relacionados com os dejetos das galinhas. Então, o dejeto ele cai puro ali no solo, né? Embaixo das gaiolas. Teoricamente, para os animais não vai ter tanto problema, mas para nós, enquanto seres humanos, em função de muitos micro-organismos patogênicos que ficam naqueles dejetos, é importante que a gente faça um tratamento. E aí, teoricamente, eu estou perguntando para vocês, né? É claro que isso a gente tem no livro, mas é importante que vocês pesquisem a fundo, né? Quais seriam as formas de tratar, né, esses dejetos? Compostagem, por exemplo, é um deles, né? Então, é mais ou menos isso que eu proponho aí para um final de aula. Acredito que a gente vai ter uns 50 slides, então a gente vai em torno de uns 60, 70 minutos aí dessa aula e depois fica à disposição. Eu vou ficar por aqui, tá? Não estou saindo da aula e deixando vocês para fazer só para mandar, não. Vou ficar por aqui. Aí vocês vão fazendo. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para tirar a dúvida até às 9h30, que é o horário final da nossa aula. Beleza? Vamos começar aqui, então, falando, né, sobre a nossa sessão. Seria, se não estiver vendo o slide aí antes, qualquer coisa você me avisa, tá? É a sessão 3.3, tá? Então, teoricamente, nós estamos falando sobre a qualidade dos ovos e o manejo dos dejetos desses animais. Então, é claro e evidente que o consumidor ele quer, ao longo dos anos, né, que a qualidade dos ovos elas aumentem, e a gente sabe que após esse ovo ele estar no ambiente, né, após acontecer a oviposição pela galinha, teoricamente nós temos aí, ao longo do tempo, sempre uma perda de qualidade desse ovo. Então, o que a gente tem que tentar fazer sempre é consumir o mais rápido possível, né? Ou tentar trabalhar com a venda desses ovos o mais rápido possível, tendo em vista que, ao longo do tempo, né, quanto mais passa o tempo, mais se perde qualidade desses ovos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características que influenciam na qualidade dos ovos, né? E relacionado a temperatura, por exemplo, a gente consegue minimizar um pouco isso, né, com a redução de temperaturas, mas tem vários outros fatores que influenciam sobre isso. E aí, depois de falarmos de qualidade de ovos, nós vamos falar especificamente sobre o manejo dos dejetos, e aí vocês vão trazer essas informações com mais qualidade. Aí, na verdade, são informações que contam no livro, mas para uma forma de fixação, eu preferi passar como atividade para vocês, tá? Então, teoricamente, o ovo, para a Organização Mundial de Saúde, para a OMS, né, é um alimento extremamente proteico, né, de proteína padrão, com elevado valor biológico e nutritivo, porque além da proteína, ele possui também lipídios, né, vitaminas, minerais e até mesmo substâncias que previnem doenças que são promotores de saúde. Então, teoricamente, nós temos aí no ovo muitas qualidades relacionadas à nutrição. E é uma proteína extremamente potencial aí, né? Muito recomendada de uma maneira geral, que favorece aí a alimentação dentro de um contexto geral, né? Então, pensando nisso, é evidente a qualidade e a importância de se trabalhar e entender as características relacionadas à produção de ovos dentro do país e do mundo, tá? Então, a função do ovo, né? No desenvolvimento embrionário, ele tem a função de proteger e nutrir o embrião que vai estar formado no seu interior. Então, a casca, por exemplo, tem o potencial, né, de proteger e nutrir o embrião que está ali dentro, né? Teoricamente, isso acontece quando o ovo é fertilizado, né? Que a gente chama às vezes de um ovo galado, né? Ou seja, a gente tem a presença do galo, né? Do macho dentro da nossa produção, né? Geralmente, na verdade, na realidade, ovos de galinhas produzidos comercialmente para consumo, eles não são fertilizados, né? Então, a tendência é que, se você tem uma granja produtora de ovos, a tendência é que você não tenha um galo ali para que seja utilizado em função, tendo em vista que o seu objetivo final dos ovos é para consumo. Então,
nós não temos aí ovos galados, né, fertilizados dentro dessa questão. Tá? A composição do ovo, né? O ovo ele vai estar composto aí, teoricamente, por 32 a 35% da gema, tá? De 52 a 58% de albúmina, então a gente tem a gema, a clara, e de 9 a 14% de casca, tá? Então 9 a 14% de casca. Então, teoricamente, né, nós temos aí metade do ovo sendo clara, né? 35% aí sendo gema, e uma pequena porção aí sendo casca, né? E teoricamente a casca sendo a maior responsável pela qualidade dos ovos comerciais, uma vez que a casca danificada ela prejudica a qualidade do ovo, né? Casca fina vai prejudicar essas características, ou com falhas, cascas deformadas, então tem muita influência relacionada a isso. E como ela é uma casca formada principalmente de cálcio, é evidente que nós vamos falar mais para frente aí da importância do cálcio dentro desse contexto aí de produção de ovos, né, e de qualidade de ovos dentro de uma granja produtora, tá? A composição média do ovo inteiro, do albúmen e da gema, está nessa tabela aqui, ó. Então, teoricamente, a gente pode analisar, né, composição nutricional média de um ovo inteiro, do albúmen e da gema. Então, aqui tem o ovo inteiro, né, o albúmen e a gema, tá? Teoricamente, né, em quantidade de calorias, de proteínas, de carboidratos, gordura trans, poliinsaturados, monoinsaturados, enfim, vitaminas, ó, a presença de vitaminas, ó, a vitamina A, né, dentro de um contexto geral, né, caracterizando aí a quantidade de potássio, sódio, cálcio que tem dentro do ovo, olha a quantidade de sódio, né, são características que nós temos aí dentro do ovo inteiro, do albúmen e da gema. Então, de uma maneira geral, pensando nesse contexto no consumo, né, uma vez que nós consumimos aí o albúmen e a gema, teoricamente a casca é o que a gente não faz um uso de uma maneira geral, mas nós estamos consumindo uma grande quantidade aí quando faz o consumo do ovo, né, relacionado a nutricionalmente ele é extremamente rico, né, então são todos esses componentes de uma maneira nutricional, tá? Como que o ovo é formado então, né? Teoricamente, é formado durante um processo que dura em torno de 24 a 26 horas, né? Tendo início no ovário esquerdo, que é o único da galinha, né? Porque, teoricamente, o outro tem uma atrofia, então nós trabalhamos nesse sentido do ovário esquerdo. E o que se fala é que toda vez que alguém pergunta para vocês quantos ovos, né, uma galinha põe por dia, teoricamente, ela põe um ovo por dia, né? O que às vezes não acontece é um animal conseguir botar um ovo todos os dias do ano, né? Então ele tem um potencial menor, produz menos ovos do que 365, tá? Mas tem animais aí relacionados à genética que produzem um número bastante grande aí de ovos, né? 300, 320, enfim, por ano, né? Tem características que são favoráveis, favorecem aí a produção, tá? Mas vamos falar um pouquinho de formação de ovo. Vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco que fala um pouquinho sobre a característica de como é formado o ovo, todas as suas partes. Vou passar primeiro aqui as partes importantes de um contexto reprodutivo, né? E aí, depois que eu passar essa característica, eu passo o vídeo que demonstra aí as características da formação do ovo de uma maneira geral, tá? Então, o ovário, dentro da característica do aparelho reprodutivo das galinhas poedeiras, né? Ele é uma glândula secretora de ovos, né? Que no caso vai ser a gema. Cada um é envolvido por um folículo que se rompe para liberar o óvulo e permitir a ovulação. Então, teoricamente, a formação ou a ovulação, né, das galinhas quem favorece a formação do ovo, né? O oviduto é um longo tubo vascularizado por onde o óvulo passa. Então, no ovário, o óvulo é formado, esse óvulo vai se romper em função do rompimento da membrana, né? Por exemplo, aqui cada um folículo envolvido, né, se rompe para liberar o óvulo, né, e permitir a ovulação. Então, esse folículo aqui, após o rompimento, teoricamente, né, vai passar pelo oviduto, né? A função, produzir o albúmen, então,
Teoricamente, eu disse aqui que nós tínhamos aqui, né, os ovos formando em gema, formados a partir da gema, ou formam a gema, né? E aí nós temos aí, para essa gema, ou esses ovos passando pelo oviduto, onde vai acontecer a produção do albúmen, as membranas de casca e a casca, né? Onde as demais estruturas do ovo, além da gema, são incorporadas, né? Então, teoricamente, no ovário a gente tem a formação da gema, e no oviduto a gente tem toda essa formação das outras partes estruturais do ovo, tá? O oviduto ele possui 5 seções distintas, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? O infundíbulo, ele recolhe a gema após sua liberação do folículo e direciona para o oviduto, tá? Nesse local, a gema permanece em torno de 10 a 20 minutos, né? Aí ela vai receber o quê? Membrana vitelínica e a chalase, que é o adensamento do albúmen, cuja finalidade é centralizar a gema. Então, ela vai receber esse albúmen aí para centralizar a gema de uma maneira geral, tá? A fertilização do ovo pelo esperma masculino ocorre nesse compartimento, quando os ovos são galados. Então, a fertilização dos ovos, teoricamente, a fertilização, quando você tem a presença dos machos, né? Quando os ovos são galados, ocorre no infundíbulo, tá? Que é o primeiro local aí do oviduto, né? Onde vai ocorrer, onde o ovo ou a gema, de uma maneira geral, vai receber aí a membrana vitelínica e a chalase, que é teoricamente o albúmen para adensamento. Então, para centralizar essa gema no centro do ovo de uma maneira geral, tá? Depois nós temos a ampola ou magno, ampola, tá? Ampola ou magno, tá? Que ela vai secretar mais de 40% do albúmen, onde a gema permanece por cerca de 3 horas, tá? Aí depois nós vamos ter o istmo, tá? Que é onde captura a gema do magno e secreta albúmen e membranas internas e externas da casca, fazendo que a gema permaneça no compartimento por cerca de 60 a 90 minutos, tá? Aí nós temos o útero ou glândula da casca. Ela secreta cerca de 40% do albúmen, tá? Além de promover a formação da casca do ovo, fazendo com que ele permaneça em torno de cerca de 20 a 23 horas no compartimento, né? Para a formação da casca, o cálcio presente na corrente sanguínea é secretado pelas glândulas calcíferas do oviduto e depositado em um processo conhecido como calcificação. Então, é a calcificação do ovo, né? Que resulta na combinação de íons de cálcio e bicarbonato, formando o carbonato de cálcio, teoricamente formando a casca, né? Acontecendo aí na glândula da casca ou no útero de uma maneira geral, tá? Aí, olha só, para vocês assimilarem, cerca de 10% do total de cálcio estocado no organismo de uma ave, né, é depositado diariamente na casca do ovo, né? Então, assim, a galinha ela deve consumir em torno de 4,1 gramas de cálcio por dia, né, para que a casca se forme adequadamente, o que corresponde às exigências médias para a formação da casca: deposição na gema, reposição de perdas teciduais e manutenção da homeostasia, né? Mostrando a importância desse mineral na alimentação de poedeiros. Então, teoricamente, suplementação com cálcio é uma coisa que tem que se prestar muita atenção em galinhas poedeiras, tá? É óbvio que não é só em galinhas poedeiras, mas pensando numa produção de ovos com qualidade, né? A suplementação com cálcio tem que estar adequada e a gente tem que saber, baseado na nutrição desses animais, quanto é que está sendo fornecido para saber se eles estão passando por necessidades ou não, tá? A vagina, de uma maneira geral, ela secreta a cutícula externa do óvulo e, possivelmente, o pigmento da casca, tá? Então, essa cutícula externa é porosa e recebe, então, uma proteção seladora, cuja função vai ser o quê? Ser uma barreira microbiana, né? Vedando a parede porosa do ovo, permanecendo o ovo nessa seção por 5 a 10 minutos, tá? Então, cerca de 30 minutos após a oviposição pela cloaca, ocorre uma nova ovulação, iniciando um novo processo de formação do ovo com a captura do ovócito pelo infundíbulo. Tá? Então, novamente, inicia-se lá pelo infundíbulo, que pode ou não acontecer aí a fecundação, né, desse ovo, porque é lá que ocorre, desde que o ovo seja um ovo galado, né? E aí, você vai ter todo o processo novamente iniciado, tá? Então, 30 minutos após, né, a oviposição pela cloaca, teoricamente, você já tem o início de um novo processo para a formação de ovo, tá?
Aí, dentro desse contexto, eu já passo uma atividade para vocês. Tá? Vão anotando aí. A gema, ela possui coloração amarela por causa da presença de pigmentos como carotenos e xantofila, né? Presente no alimento consumido pelas aves. Então, teoricamente, é a alimentação da ave que caracteriza a coloração da gema, tá? Quais alimentos proporcionarão uma cor de gema amarela mais intensa se fornecida aos animais? Tá? E aí a gema mais intensa, teoricamente, favorece, né, o consumidor, ele fica mais contente com relação a isso, forma a qualidade da alimentação desse animal. E, teoricamente, o que nós temos aí para determinar isso é o quê? É a presença de carotenos e de xantofila, né? O que nós precisamos analisar é o quê? Qual alimento vai proporcionar isso? Teoricamente, alimentos que são ricos em caroteno e xantofila. O que eu quero que vocês respondam é resposta curta, tá? Pelo menos 5 alimentos aí que poderiam ser fornecidos aí para melhorar as características da intensidade da coloração da gema, tá? Isso é uma das atividades, tá? Essa é a primeira, ok? Alguma dúvida? Posso passar? Pode passar, professor. O senhor quer foto nessa atividade aí ou não? Oi? Não precisa de imagem, não, só para colocar o alimento, né? Não, só colocar o alimento. Tá? Aqui, teoricamente, seriam alimentos ricos em xantofila e caroteno que teoricamente, são consumidos por esses animais, né? Pelas aves. Aí vou colocar um vídeo aqui agora que fala sobre como se forma o ovo, tá? Se não estiver aparecendo o áudio aí ou o vídeo, vocês me avisem, né? Vou tentar compartilhar aqui para aparecer. Parecendo essa cara larga assim. Já vai começar. Opa. Agora sim? Agora sim, beleza. Eu te falo. Anatomia do sistema reprodutivo da galinha. A formação do ovo e a anatomia do sistema reprodutivo da galinha. Essa imagem representa o oviduto, que é o órgão reprodutivo das galinhas. É formado pelo ovário, o fundíbulo, magno, istmo, útero, seguido da vagina e da cloaca. As galinhas possuem apenas o oviduto esquerdo, pois o direito sofre atrofia devido à ação do hormônio antimuleriano, o AMH. A formação do ovo leva em média de 24 a 26 horas após a ovulação. Cada um desses compartimentos demonstrados na imagem será responsável por uma função para formar o ovo. Todo o oviduto irá medir em média 70 centímetros. Os oócitos das galinhas chegam a pesar 20 gramas e ter 40 milímetros de diâmetro. No ovário ocorre a formação da gema ou óvulo, que é o ócito com inclusão de sais minerais, proteínas e lipídios. Vamos observar nessa imagem o ovário, com diversos óvulos de tamanhos diferenciados. O infundíbulo consiste de uma estrutura tubular de 4 a 10 centímetros, com região cônica, como mostrada na imagem. O ovo permanece cerca de 15 minutos. Suas funções são captar o ócito, servir de sede para a fecundação, lubrificar a mucosa para a passagem do ovo, formar a camada calesífera ou calasas, que são as proteínas mucinas retorcidas, que mantêm a gema no centro do ovo. O magno, ou também pode ser chamado de glândula albuminífera, é responsável pela formação da base do albume, que é a clara. Também a adição da mucina, a adição da maior parte de sódio, cálcio e magnésio. O ovo em formação vai percorrer o magno por cerca de 3 horas.
Nessa figura, conseguimos avaliar a parede interna do magno, apontado pelas flechas. A mucosa é muito preguiada e provida de epitélio estratificado com células caliciformes e cilíndricas ciliadas, e também glândulas tubulosas. Consiste de estrutura tubular, de parede mais espessa e vai medir de 20 a 48 centímetros de comprimento. Sim, é a parte mais longa do oviduto. O próximo compartimento é o istmo. Ele é responsável pela formação da membrana testácea, também a adição de proteínas ao albume, a adição de uma pequena quantidade de água, e o ovo em formação vai percorrer o istmo em cerca de 1 hora e 15 minutos. A membrana testácea é composta por 2 folhetos que cobrem a clara no polo maior do ovo, formando então a câmara de ar. Nessa imagem, podemos observar a parte interna do istmo, indicado pelas flechas. Essa porção tem comprimento de 4 a 12 centímetros, parede muito grossa, com pregas longitudinais e diâmetro reduzido. O útero, ou também pode ser chamado de glândula da casca, tem funções de adição de grande quantidade de água, sendo que chega a dobrar de peso, adição de vitaminas e da maior parte do potássio, e também a formação de uma matriz orgânica, seguida da deposição de íons de cálcio, para formar então a casca. Também vai secretar porfirinas, que darão a cor ao ovo, e a formação da cutícula do ovo, que é para proteger esse ovo. O ovo em formação vai permanecer cerca de 20 horas nesse compartimento. Essa é a imagem de um útero. Ele apresenta parede e é mais fina que a do istmo, mas apresenta-se com forte musculatura, pregas longitudinais transversais e glândulas tubulosas. Tem a 4 a 12 centímetros de comprimento, porém é uma região expandida em forma de saco. A vagina vai ter funções de transportar o ovo para o meio externo. Também retém os espermatozoides para futuras fecundações. O ovo percorre esse segmento em poucos segundos. Nessa imagem, podemos observar a porção da vagina. Ela tem comprimento de 4 a 12 centímetros, apresenta pregas longitudinais, onde se deposita a maior parte dos espermatozoides após a cópula. É separada do útero pelo esfíncter útero-vaginal. A cloaca é um extremo dilatado e o ovo apenas estabelece contato com as paredes, pois a vagina ela se prolapsa no momento da postura, para evitar o contato do ovo com as excretas. Esse segmento não contribui em nada para a formação do ovo. Essa é a imagem de uma cloaca, com orifício do intestino e outra para a vagina. Esse é o fim, então, da formação do ovo. Muito obrigada. Então, teoricamente, né, mostra aí, em um contexto geral, a característica do sistema reprodutivo, né, desses animais. A gente falou um pouco das partes constituintes, né, e de onde é que passa e por quanto tempo, e as características, onde é que se adiciona, qual é a formação da gema, onde que se adiciona o albume, a clara, e a casca, de uma maneira geral. Perceberam aí que fica por bastante tempo na vagina até que ele seja oviposto, né? Que ocorra a oviposição. Então, teoricamente, a característica de formação do ovo, de uma maneira geral, é essa daí, né? É claro e evidente que nós, enquanto profissionais, né, temos aí atribuições relacionadas a essas características e precisamos entender como é que ocorre esse processo de formação para que a gente entenda, por exemplo, características nutricionais sendo prejudicadas e que a gente entenda aí por que é que não está acontecendo um desenvolvimento ideal, tá? A qualidade dos ovos. Então, a gente falou um pouquinho sobre as características de formação, até mesmo tendo em vista chegar nesse tema aqui, de qualidade dos ovos, tá? Por que que eu digo isso? Porque a qualidade dos ovos está intrinsecamente ligada a esse processo de formação, tendo em vista que se a gente tiver um mau processo de formação desses ovos, teoricamente o teor de cálcio estiver desregulado nutricionalmente dentro do animal,
nós não teremos aí um ovo com qualidade, e se nós não temos uma casca de qualidade, é a casca que nos favorece ou tem maior importância dentro de um contexto de qualidade de ovos, nós estamos tendo problema, né? Então, teoricamente, vários fatores, né, interferem na qualidade dos ovos, né? A casca do ovo, por exemplo, é a principal estrutura, né, que tem influência na qualidade externa quanto na qualidade interna do produto. Então, teoricamente, a casca influencia tanto fora quanto na parte interna, né? Por quê? Porque ela é extremamente responsável pela penetração ou não penetração de micro-organismos no ovo, né? Então, assim, alguns fatores influenciam a qualidade da casca dos ovos, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses fatores. Por exemplo, o consumo de cálcio é um dos fatores que, quanto menor o consumo que você tiver, mais frágil a casca fica, né? E aí, teoricamente, mais ovos trincados você tem. Daqui a pouco vocês vão perceber que, em função da classificação, os ovos trincados eles acabam não entrando para venda. E isso é um problema, né? Que você vai ter um menor valor agregado sobre o seu produto, tá? Temperatura ambiente, né? Geralmente, temperaturas que estão acima da temperatura de conforto das aves, que se regula em torno de 26 graus, né? Fazem com que elas reduzam o consumo de alimentos e, teoricamente, o consumo de cálcio, né? Isso faz com que o quê? Você pode ter também, em função da respiração ofegante, redução de íons de carbonato, né? E aí isso vai causar um desequilíbrio ácido básico, consequente queda da qualidade da casca. E quando você tem queda de qualidade da casca, você pode ter interferência aí, ou a entrada de micro-organismos com mais facilidade. E isso pode gerar problemas para você com relação à classificação de ovo novamente, tá? Então, vou riscando aqui o negócio. Teoricamente, o que nós precisamos analisar não deixar que isso aconteça de uma maneira geral, ou seja, tem que estar regulado as características e a função, em função da temperatura que favorece essa redução de consumo de alimento, isso faz com que a gente tenha aí uma qualidade de casca menor, né? E essa casca, teoricamente, vai nos trazer problemas, tá? Tempo de postura, né? Ovos colocados no início são mais propensos a ter cascas mais finas. Aí você vai falar, mas por que isso, né? Porque aqueles colocados no final da tarde ou no final do dia, as cascas elas foram depositadas durante horas de escuridão, né? Então, teoricamente, os ovos que são colocados aí no início da manhã, né? A casca, teoricamente, ela foi posta, ou seja, a quantidade de cálcio que vai ter, ela foi feita num período onde eles estavam em horas de escuridão, né? E teoricamente no período de escuridão é quando a ave não come, portanto não há cálcio na dieta para a formação da casca. Então, se a gente for analisar, né, aqueles ovos que são colocados no início da manhã, eles estão entrando aí no período, ou o tempo que se faz para que ele seja gerado, eles estão sendo feitos aí num período, a deposição, né, da casca, né, está sendo feita num período de escuridão. Isso faz com que eles tenham as cascas mais finas do que os ovos postos no período da tarde. É importante vocês analisarem isso, inclusive se vocês tiverem uma propriedade, alguma coisa, verifiquem aí, tentem dar uma olhada aí nas cascas dos ovos postos de manhã e nos ovos postos pelos galinhos no período da tarde. Dá uma diferença mesmo, tá? É importante analisar isso, ok? O estresse também influencia nas características de qualidade dos ovos, tá? Aves estressadas colocam ovos com as cascas mais finas, né? Teoricamente pode ser em função da alimentação também, né? Redução do consumo de cálcio aí, desfavorece a característica de qualidade das cascas dos ovos, tá? A idade da ave, teoricamente isso vai acontecer mesmo, né? As aves mais velhas elas tendem a ter cascas mais finas. Por quê? A tendência é quando os animais vão ficando mais velhos, o tamanho e o peso do ovo ele se torna cada vez maior, né? E aí a tendência é que a gente pense o seguinte: ela vai consumir a mesma quantidade de cálcio, mas aí teoricamente ela tá produzindo um material maior, tá? Então, se você vai produzir um material maior, você precisaria teoricamente de uma maior concentração. Não é o que está acontecendo, né?
Então, elas vão depositar a mesma quantidade de cálcio nesse material, no entanto, ele é um material maior, ele tem maior superfície, né? Então, teoricamente, a superfície da casca, a espessura dessa casca, ela vai ser menor e aí você vai ter menor qualidade. Então, a idade também influencia nesse sentido, tá? A genética, isso é fato, né? Geneticamente, qual é a ave que você está utilizando, né? É uma Highline, é uma Embrapa, qual é o tipo de animal, que tipo de ave que você está utilizando, né? As linhagens diferentes de poedeiras têm qualidade de casca e ovo distinta, tanto coloração quanto qualidade, e teoricamente isso vai influenciar. Você tem que saber qual é o seu objetivo, estudar as características de raça que podem se adaptar nas suas condições, né? Doenças também influenciam a característica de qualidade dos ovos, né? Então, bronquite infecciosa, Newcastle, causam casca fraca e ovos deformados, e isso vai gerar um problema para a sua produção de ovos, tendo em vista que ovos deformados não são classificados para serem vendidos, né? E casca fraca, novamente, aí tem todas as interferências que nós já tratamos, que podem ser causadas em função dos micro-organismos que podem se adentrar no ovo e causar problemas com relação ao consumo, tá? Tempo e temperatura de armazenamento, tá? Então, são vários os fatores que influenciam, né? Então, após a postura, toda hora, cada segundo que se passa, o ovo vai perdendo qualidade, né? Em relação ao que era quando tinha sido acontecido a ovoposição, né? Então, para que reduza, por exemplo, esses impactos, é importante que se tenha aí uma conservação desses ovos a temperaturas menores que 13 graus, né? Para evitar que aconteça uma perda relacionada à qualidade interna do ovo, tá? Teoricamente, temperaturas elevadas, né, elas provocam perda de água do albume, né? Isso afeta a consistência, fluidez e aumenta o pH do ovo, o que faz com que a tendência é que ele se degrade o mais rápido possível, né? Após a oviposição, então, depois que o ovo já está posto, já está não está mais nas características internas do sistema reprodutivo da ave, né? Eles são coletados e transportados dentro da granja, né? Então, eles passam por etapas de limpeza, classificação, antes de acontecer, teoricamente, a comercialização. Então, vai ter que ser feito um manejo, né, de limpeza e classificação desses ovos. Muito importante, né, que se tenha um controle sanitário correto, né, em todas essas etapas, evitando contaminações e perda de qualidade dos ovos, que vai desfavorecer, principalmente no período de classificação, e aí desfavorece ganhos no setor produtivo, tendo em vista que ovos que não são classificados para venda, a tendência a ter valores menores, né? A coleta de ovos, quando não automatizada, vai ser feita por bandejas ou bandeja de plástico, enfim, né? Daí vocês vão falar, Paulo, mas lá a propriedade do meu avô faz com balde, faz com... teoricamente são os baldes de plástico, faz essa coleta para tentar favorecer aí, ou colocar esses ovos, conseguir carregar vários, né? O objetivo, né, que a gente tem aí dentro desse contexto de coleta, uma vez que não é mecanizada, é que se faça no mínimo 2 vezes ao dia. Por quê? Para que a gente não tenha trinca dos ovos em função de acúmulo de ovos na esteira ou dentro do ninho, para que não tenha esse acúmulo de ovos e aí o animal fique pisoteando ali sobre, né? Para que evite o acúmulo de poeira sobre o ovo, né? Ou qualquer outro tipo de sujeira. Uma vez que você coletou, meu amigo, teoricamente você vai colocar ele nas condições ideais para que ele tenha aí o mínimo, né, de degradação possível. Se você deixa ele lá no ninho, ele não vai ter essas condições, você não consegue controlar isso, né? Quando se coleta, já se faz uma pré-classificação dos ovos, separando os ovos de segunda linha dos ovos de primeira linha. Como é que eu vou separar um ovo de segunda linha de um ovo de primeira linha se eu não sei o que é isso? E aí eu esclareço para vocês, né? São considerados ovos de segunda linha aqueles que se apresentam com a casca fina, trincados, né, quebrados, deformados, sem cascas, sujos e manchados, tá? Ovos impróprios para consumo devem ser recolhidos e armazenados separadamente dos ovos para consumo, até que seja feita a eliminação em local que não contamine os ovos sadios e fontes de água, né? Então, teoricamente, ovos de segunda linha possuem essas características: cascas finas, trincados, quebrados, deformados, sem cascas, sujos, manchados,
todos esses aí não entram na classificação de ovos de primeira linha, ok? Já é importante já ir selecionando isso no momento da coleta, tá? A higienização dos ovos é outro fator. Então, geralmente é feita a lavagem dos ovos utilizando, por exemplo, água clorada, pré-aquecida a uma temperatura de 43 graus, mais ou menos, né? A lavagem dos ovos pode causar danos físicos ao produto por causa do uso de alguns agentes químicos, e esses agentes eles retiram a cutícula protetora e isso favorece a entrada de micro-organismos, né? No entanto, ovos que são lavados apresentam menos risco de contaminação por micro-organismos patogênicos, mesmo com a remoção da cutícula protetora. Então, não lavar o ovo seria uma coisa pior do que quando você faz a lavagem e, porventura, essa cutícula aqui é retirada. Tá? Então, é interessante, por isso, a importância de fazer essa lavagem. Tá? Após a lavagem, deve ser seco imediatamente por um ar quente ou frio, né? Porque daí você evita a recontaminação, né? Após eles serem secos, né, vão acontecer o que? As seleções, né, por meio de ovoscopia, quando são retirados ovos de casca fina, manchados com sangue ou com pequenas trincas. Então, coloque esse ovo sobre uma luz, né, faz a ovoscopia e aí verifica-se essa presença aí de manchados com sangue, algumas trincas ou a casca muito fina, tá? Ovos retirados na ovoscopia são separados em bandejas de acordo com o defeito apresentado, então são encaminhados à sala de ovos líquidos. Então, você pode utilizar para outras características. Tá? Como é realizada essa classificação dos ovos? Então, pode ser por grupos, classes e tipos, segundo a coloração da casca, qualidade e peso dos ovos. Né? Então, de acordo com a coloração da casca, nós classificamos em dois grupos, ovos de casca branca, né? E ovos de casca vermelha, certo? Teoricamente, são raças que determinam essas características em relação à formação, né? Quanto à qualidade dos ovos, eles podem ser classificados em classe A, né? E aí a classe A, determinada pelo Brasil aqui, né? Na verdade, determinada pelas instituições, né? São ovos com casca e cutícula de formato normal, lisas, limpas, intactas, câmara de ar com altura não superior a 6 milímetros, imóvel, tá? Gema visível à horoscopia, somente sob a forma de sombra, com um contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central, clara, límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvão e com as calazas intactas. Então, teoricamente, é importante a gente analisar essas características, por quê? Porque esse seria um ovo ideal, né, com essas características. Então, você vai fazer a ovoscopia, vai conseguir visualizar essas características, principalmente pela ovoscopia, você coloca uma luz sobre o ovo, tá, e aí você consegue ver essas características. E aí, teoricamente, você vai conseguir ter uma noção se esse ovo é um ovo de classe A, né, que é isso que é feito, né, ou um ovo de classe B, né? Então, eles não, são impróprios, né? Não se enquadram na categoria A, né? São ovos que podem apresentar manchas sanguíneas pequenas, pouco numerosas na clara e na gema, provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução, não submetidos ao processo de incubação, devendo ser destinados exclusivamente à industrialização. Então, eles ainda podem ser destinados à industrialização de uma maneira geral, fazer derivados aí, mas para o consumo direto não pode ser utilizado, tá? Então, ovo de classe B. De acordo com o peso, nós podemos classificar eles como jumbo, extra, grande, médio, pequeno e industrial, tá? E aí você tem o peso unitário do ovo e o peso da dúzia, tá? Com relação a essas classificações relacionadas aí a tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, em função do peso, tá? Uma classificação baseada no peso, ok? Depois que esses ovos são classificados, aí vai ser colocado em bandeja, depois em caixa de papelão, vai padronizar, vai etiquetar de acordo com a data de embalagem, a data de validade, o tipo de ovo, a cor desses ovos, e aí eles vão ter que ser armazenados em salas limpas e arejadas para que sejam comercializados, ok? Então, até aí, foi preciso tomar vários cuidados relacionados à qualidade do ovo, né? Tanto intrinsecamente no sistema reprodutivo dos animais, quanto após aí a ovoposição, pensando que você tenha, no final, um produto para comercialização com qualidade, tá? Em função de que cada momento que se passa, se perde mais a qualidade relacionada ao ovo, de uma maneira geral, tanto externo, francamente externo não é tanto, mas interno é muito maior, né? De perda de qualidade.
ok? O que fazer para prolongar a vida útil, reduzir perdas e facilitar o uso pelos consumidores? Teoricamente, o processamento do produto seria um dos fatores principais, tá? Se você já segue todas essas características que nós falamos, não há, né, de uma forma tão específica relacionada a tentar reduzir, aumentar a vida útil, de tenta manter a qualidade ou prolongar a qualidade, né, reduzindo perdas, sem ser feita industrialização, tá? Então, aí se faz derivado dos ovos, a gente tem os componentes aí com suas misturas, depois que se elimina a casca, né, podendo ser líquidos, concentrados, pasteurizados, desidratados, biofilizados, cristalizados, resfriados, congelados, ultracongelados, coagulados, ou apresentarem-se sob outras formas utilizadas como alimento, conforme os critérios definidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Né? Então, teoricamente, nós industrializamos esse produto para tentar manter ele por mais tempo, né? Na prateleira, para conseguir prolongar a vida útil. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em ovos de codorna, né? Conservas de ovos de codorna aí, favorecem aí, essas questões aí de manutenção aí relacionada aos ovos. Né? Uma vez que nós só usei de exemplo, mas pensei aqui, né? Os ovos de galinhas, o nosso objetivo é falar das poedeiras de uma maneira geral, mas não quer dizer que nós não temos aí essa possibilidade, né, para tentar favorecer. Então, teoricamente, para tentar favorecer aí a vida útil, seria então processar esses produtos, né? E aí nós entramos numa questão de biosseguridade, tá? Que nada mais são do que medidas e procedimentos operacionais, né, para prevenir, controlar, tentar limitar, né, a exposição das aves desse sistema de produção que vocês estão trabalhando a agentes causadores de doenças, né? E prevenir disseminação de patógenos também, né? Então isso favorece muito. Então trabalhar com a biosseguridade é um fator que garante algumas características favoráveis para nós de uma maneira geral, tá? Algumas medidas de biosseguridade, tá, são necessárias. Então, entender aí características relacionadas à localização da granja, controle do tráfego, né, higienização da granja, qualidade da água e da ração utilizada e vacinação e medicação, tá? São características importantes. E aí, mais uma vez, é uma atividade para vocês fazerem, tá? Então já é a segunda, né? Falar um pouco sobre como é que tem que ser a localização dessa granja de produtor de ovos, o controle de tráfego, então pode passar carro toda hora, qualquer momento, como é que funciona, a higiene, como que deve ser feita, tá? A qualidade da água e a ração, né? E a vacinação e medicação. Mas pensando no contexto de vacinação e medicação, então isso aqui é uma atividade para vocês fazerem também, ok? Então, não é para copiar do livro tudo lá e colar no papel, tá? Inclusive, seria interessante se vocês pesquisassem aí um pouquinho fora do livro, tem muito material de avicultura, tá? Mas no livro está bem claro para vocês, relacionado a características de localização da granja, onde é que tem que ser feita essa granja, tá? O controle de tráfego, pode passar carro toda hora, onde é que pode, passa em qualquer momento, como é que funciona isso, como é que faz essa higienização, limpa-se o barracão, vai depender do sistema de criação, o que influencia, a água de qualidade, né? Por que se utiliza a água de qualidade, quais são suas características, ração de qualidade, né? Vacinação, quais são aí os critérios para vacinação, tem planilhas específicas, né, que determinam vacinações, que tipo de medicamentos utilizando, antibióticos e tudo mais, tá? Então, isso influencia. Então, essa é uma das atividades, vocês falarem aí das 5 características relacionadas aí a medidas de biosseguridade, tá? Pensando em vacinação, aí nós temos vários tipos e formas de serem feitas as vacinações, tá? Nós temos aí uma pela via ocular, ou seja, é um sistema de vacinação mais confiável, onde se utilizam gotas, né, um conta-gota para pingar a gota de vacina no olho da ave, né, e aí ela vai ser absorvida pela mucosa ocular. Essa é uma forma de vacinação, vocês já vão ver daqui a pouco na prática, tá? Feita pela membrana da asa, então perfure-se a membrana da asa com estilete específico, né, previamente mergulhado na vacina para prevenção, principalmente da bulbo aviária, tá?
é uma característica utilizado pela membrana da asa, ok? Teoricamente, você puxa a membrana da asa, você tem uma agulha ali que tem um compartimento onde você coloca a agulha e molha dentro da vacina, e aí você perfura, tá? A membrana da asa, e nessa perfuração ocorre o contato com a vacina, e aí, teoricamente, o animal está imunizado, tá? Injetável, então, vai utilizar seringa ou com agulhas, né? E vão injetar o produto na ave, que pode ser de forma intramuscular, ou no peito, ou na coxa do animal, tá? Ou subcutânea, que é embaixo da pele, geralmente embaixo da pele do pescoço, né? E é importante desinfetar a agulha após cada aplicação, tá? Então é importante analisar essas questões relacionadas aí à forma de aplicação. E você pode trabalhar também com água de beber. Então, é um método muito prático e econômico, só que não é muito confiável, né? Porque está sujeito a falhas, você não tem certeza se todos os animais eles beberam, né? A água de uma maneira geral. E por isso, na maioria dos casos, para tentar aumentar a eficiência do método, antes da vacinação, as aves elas ficam aproximadamente 2 horas sem água, né? Alguns, inclusive, eu coloquei os vídeos teoricamente mais para vocês visualizarem a prática, tá? Levem em consideração o que nós temos de científico, está publicado, que eles fizeram um estudo sobre isso, tá? Às vezes vocês vão escutar aí no vídeo aí que o rapaz ele deixa aí pela manhã inteira o animal sem beber água, tá? Teoricamente, é um período longo, né? Mas para que se faz isso? Aqui se deixam 2 horas sem água, para quê? Para que o animal sinta sede, né? E como a vacina é por meio de água, né? A vacina vai estar misturada na água lá, aí o animal vai ter certeza você vai ter certeza que esse animal vai estar consumindo, né? E a quantidade de vacina que se coloca na água, que se dilui lá, é importante ser calculado para que você tenha um consumo dela de 2 a 4 horas em função da eficiência da vacina também, ok? E uma outra forma é via spray, né? É altamente efetivo, no entanto, ela pode apresentar efeitos colaterais, sendo recomendada para a vacina viva, tá? Então, aí eu trouxe aqui, né? Mas é um artigo, né? Para que fique aí disponível para vocês, que fala sobre as características, né? De vacinação em spray dos pintinhos de um dia no incubatório. Então, vocês perceberem aqui, né, você tem os tanques de produto, o spray aqui, ó, o jato todo sendo feito aqui numa bandeja, onde você tem os pintinhos aí, né? É um método preferido para administrar vacinas respiratórias, como a doença de Newcastle, a bronquite infecciosa, tá? Então, eu estou trazendo um spoiler aqui para vocês sobre as doenças, né? E, por exemplo, um método de controle, tá? Olha aqui, ó, é um método que pode ser realizado tanto no incubatório como imediatamente após o recebimento na granja, né? Então, enquanto os pintinhos ainda estão na caixa, né? No incubatório é muito mais eficaz, né? Em função principalmente da automatização, tá? Mas é importante lembrar dessas características aqui, tá? Relacionadas a aplicações aí nos animais das vacinas de uma maneira geral, tá? Deixa eu... Vocês estavam conseguindo ver a página aí da vacinação? Sim? Estava aparecendo assim, professor. Tá aparecendo. Beleza. Fiquei em dúvida se eu tinha compartilhado aqui, mas tranquilo. Então deu para ver mais ou menos como é que funciona esse spray aí, né? Sim. Beleza. Vocês vão ver algumas metodologias, tá? Um tanto quanto arcaicas, mas eu acho interessante visualizar como os produtores fazem. Inclusive tem alguns técnicos que determinam, tá? Mas é importante analisar as questões evolutivas, aí, principalmente relacionadas a bem-estar. O que eu vou mostrar, né? O que eu vou tentar mostrar aqui e passar para vocês, teoricamente é para que a gente tenha uma visualização do que acontece aí muito na prática, né? As formas de aplicação, como é que se aplica, e aí, inclusive, vamos falar algumas coisas relacionadas a doenças, tá? Eu deixo sempre os links aqui, tá? Para vocês conseguirem... Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Às vezes eu adianto o vídeo, tá?
porque realmente não tem, para nós, não tem necessidade de escutar aquela parte. Uma criação de galinhas caipiras. Pegue papel e caneta. Que vacinas devem ser aplicadas em uma criação de galinhas caipiras? Pegue papel e caneta. A orientação técnica é da Emater. No Brasil, a criação de galinhas ao ar livre é praticada como atividade de subsistência e proporciona fontes alternativas de proteínas na alimentação familiar e de renda no orçamento doméstico. É uma opção muito boa de renda, mas se não tiver alguns cuidados básicos, torna-se prejuízo. As galinhas caipiras apresentam vantagens como maior resistência, rusticidade, baixo custo, fácil adaptação, proporcionando retorno num período relativamente curto. Devido ao baixo custo de produção, a criação de frangos em sistema caipira se dá em sua maioria pelos agricultores familiares. Nesta propriedade, a Delícia Martins iniciou a criação de galinha caipira. Depois de muitas tentativas e entre erros e acertos, a agricultora familiar resolveu buscar o auxílio da Emater. Como não tinha renda de nada, eu comecei a criar o frango caipira para fazer para a penitenciária, né? Até hoje eu ainda faço frango para os meninos lá na penitenciária. E aí comprei uma chocadeira e venho investindo nisso e estou gostando. Mas a peste não está deixando. Agora, com a ajuda da Emater, eu acho que agora eu vou conseguir combater a peste, né? E vou entrar na feira, vou caçar jeito de ver se eu forneço os ovos para mim investir mais um pouquinho nisso aí. Eu acho que é uma boa ajuda, uma boa opção para quem está morando aqui, né? Sem recurso de outras rendas, por enquanto. Obedecendo às orientações da Emater de Minas, os resultados na propriedade são outros. O número de mortalidade diminuiu. A Delícia entende hoje que o manejo com os pintinhos é primordial. Aqui tudo é simples, não tem infraestrutura cara, mas as recomendações são seguidas rigorosamente. Ao nascerem, devem ser retirados da mãe e colocados em pinteiro, onde ele permanecerá uns 30 dias. Durante esses 30 dias, ele vai receber a ração inicial, receber água e também deve ser aquecido. Tanto pode ser com papelão, como pode ser com a lâmpada. E também ele vai receber as primeiras doses de vacina, que é a Newcastle, é uma doença muito comum nas galinhas e pintinhos. Então ele recebe a primeira dose de vacina nesse pinteiro. A Newcastle é uma doença de alta mortalidade. Não há remédio para a cura. O ideal é a prevenção. Embora a vacina possa ser ministrada na água, para melhor aproveitamento, indica-se aplicá-la na narina ou nos olhos, respeitando a seguinte indicação. Primeira dose de 8 a 12 dias de vida, sendo uma gota nos olhos. Segunda dose de 30 a 35 dias. Terceira dose de 80 a 90 dias. Em galos e galinhas poedeiras, é indicado ministrar a vacina a cada 4 meses. Graças ao trabalho de equipe e os resultados alcançados, hoje a propriedade recebe outros produtores que querem iniciar na atividade. Na aula teórica da Emater, o foco foi sanidade, higiene e profilaxia. A primeira lição do dia foi sobre o combate a vermes nas aves. Bom, esse aqui é um vermífugo, trata-se do Proverme. Ele é recomendado para vermes, né, verminoses em geral nas aves. Muito importante que se faça esse controle de endoparasitas, porque os vermes, eles causam tantos problemas nas aves quanto outras doenças. Ele deve ser diluído na água à base de um envelope para 12 litros de água e fornecidos a 100 galinhas ou 200 frangos. Os pintinhos não devem receber esse vermífugo. Outra vacina aplicada durante a aula prática foi contra a bolba aviária, conhecida também como pipoca. Para a aplicação, pode-se perfurar a pele com uma escova ou até mesmo uma agulha. Essa aqui é uma vacina contra uma doença que chama bolba. Ela é característica de caroços e uns chamam de varíola, em torno do bico das aves. É uma doença que causa
bastante mortalidade, principalmente nos pintinhos, e a aplicação deve ser feita via subcutânea, de maneira que você faça uma escarificação na pele, pinga-se uma gota da vacina e dá uma esfregadinha para que tenha certeza que a vacina foi eficiente. A última atividade do dia foi ministrar também a vacina contra cólera ou tifo aviário, que podem ser responsáveis por uma elevada taxa de mortalidade em aves. Essa é uma das vacinas que vamos ver hoje aqui na prática. Ela é indicada para cólera e tifo, uma doença muito comum em aves, e ela deve ser aplicada na dosagem de 0,5 ml para os frangos e 1 ml para as galinhas e 1,5 ml para os galos. Ela é injetável na coxa e também tem um período de carência de 5 dias. O dia foi muito produtivo para... Lembrando que quando nós falamos de que se aplica na coxa, né, ou no peito, é intramuscular, né? Então, características de aplicação aí, né? Então, inclusive pela membrana lá, eles fizeram até meio que uma adaptação, né? Para fazer, faz um furo primeiro, né, na pele, depois aplica uma gota, né? Via ocular, vocês viram como é que foi feito nos pintinhos lá, né? Então é interessante para visualizar como é que é feito, né? Às vezes a gente nunca passou por isso, nunca visualizou, é importante analisar essas questões, beleza? Preparar os novos criadores. A criação de galinha caipira é uma atividade cujo mercado é muito promissor, uma vez que comumente a oferta desse produto é menor do que a demanda, além de que a sua comercialização pode ser efetuada de modo direto, produtor-consumidor. Você assistiu Agora eu vou colocar aqui outro vídeo que fala sobre algumas questões de vacinação. Isso é mais específico, né? Um professor, engenheiro agrônomo falando, né? De algumas características, na verdade, sobre algumas dúvidas relacionadas à vacinação de aves caipiras. Tá? Lembrando que, né, tentei ajustar, teoricamente, o nosso foco principal seria as aves, teoricamente, a produção de ovos, né? Peraí. Deixa eu colocar aqui. Áudio. Qualquer coisa, se não tiver saindo áudio aí, vocês me avisem, tá? Eu resolvi fazer um vídeo para ajudar os criadores de frango caipira com relação à vacinação das aves, já que eu tenho recebido várias ligações de todos os lugares do Brasil com os produtores querendo tirar dúvidas sobre a vacinação das aves. Então eu fiz um quadro aqui, ó, que mostra, de acordo com a idade das aves, quando é que nós devemos fazer a vacina. Então aqui nós temos a idade, a doença e a via de aplicação. No primeiro dia que o pintinho nasce, ele tem que tomar uma vacina de mareque, gumboro e boba. Essa vacina aqui, gente, ela já é administrada no incubatório. Então, o pessoal que costuma trabalhar com incubação artificial em casa, fica um pouco complicado, porque essa vacina aqui, ela é subcutânea. Ela é injetada no pescoço do pintinho, lá no incubatório, quando nasce. E agora a tecnologia já aumentou a certo ponto, que a vacina está sendo feita no ovo. Então, o pintinho é vacinado antes de nascer, contra essas doenças aqui que nós estamos vendo. No 7º dia de vida, com 1 semana de vida, aí já é o produtor que vai fazer essa vacina, tá bom? É a vacina de Newcastle, bronquite e gumboro. Newcastle, para quem não sabe, é a peste, aquela famosa peste que quando vem varre o quintal do produtor. É uma vacina por via ocular, então vai ser pintado uma gota de vacina no olho do pintinho aos 7 dias de idade. Aos 35 dias, nós vamos fazer uma outra vacina contra boba. Boba, aqueles carocinhos, né, que dá na cabeça do pintinho, que é transmitido por um mosquito.
Então, essa vacina é feita na membrana da asa. Existe uma agulha específica para esse tipo de aplicação. A gente abre a asa do pintinho, expõe a membrana da asa dele como se fosse aquela membrana do morcego, né? E é introduzido, então, a agulha na membrana, transfixa a membrana e o vírus da vacina é inoculado, então, na ave, imunizando a ave. Aos 50 dias de idade, então, nós vamos fazer uma outra vacina, que é a vacina contra a coriza. Essa doença aqui é uma doença terrível, coriza, né? Ela se caracteriza por os olhos inchados, a ave fica com sinusite e o nariz escorrendo. Então, essa vacina é feita via intramuscular. Existe uma agulha específica também para fazer essa introdução da vacina no ave, né? Intramuscular quer dizer no músculo. Então, uma agulha maior, uma agulha mais profunda. E aos 70 dias de idade, no caso de frangas poedeiras, né, de galinhas que vão ficar, que elas não vão ser abatidas, porque, eu estou falando isso por quê? Porque aos 50 dias, o frango toma a última vacina, porque ele vai ser abatido aos 70, né? Os caipiras melhorados, eles são abatidos com menos tempo do que os caipiras comuns. Então, o pessoal que cria o famoso caipirão, né, que, ao meu ver, é um frango melhor do que o frango caipira, porque ele tem mais eficiência do que o frango nosso comum, ele só precisa tomar vacina até aqui aos 50 dias, porque aos 70 ele está sendo abatido já. Mas, se for franga poedeira, se for uma ave que vai permanecer no quintal por mais tempo, aos 70 dias, nós vamos repetir aquela vacina que foi feita lá aos 7,70. É só lembrar, aos 7,70. Então, vai fazer a vacina de Newcastle, a bronquite e a gumboro de novo, só que ocular, né? Ela vai ser feita ocular. Da mesma forma como foi feita lá aos 7 dias, um pinguinho de vacina em cada olho. Num olho só, quer dizer. Então, eu quis dizer em cada ave. Então, aos 120 dias, aí nós vamos repetir a vacina de coriza. De novo, a gente volta a falar que isso vai acontecer para aquelas aves que vão ficar na propriedade, aquelas que não vão ser abatidas, como as galinhas de postura, as galinhas caipiras que vão ficar lá para botar ovo, e uma ave, por exemplo, pessoal que cria índio gigante, né? Então, tem que fazer também a vacina de coriza aos 120 dias de idade, e dessa vez, a vacina de coriza ela vai ser também intramuscular, com a agulha mais profunda no peito da ave. E a última vacina, voltando a dizer também para as aves que vão ficar na propriedade, nós vamos repetir a vacina de Newcastle, bronquite e gumboro, aos 135 dias. Só que dessa vez, ela muda a via de aplicação, ela deixa de ser ocular e vai ser intramuscular. Agora, presta atenção numa coisa. A via de aplicação vai depender muito do fabricante da vacina. Então, aqui eu coloquei um esboço para vocês terem uma noção de como que acontece a vacinação nos frangos. E tem produtor que não sabe nem isso aqui, nunca ouviu falar. E na minha região, aqui, por exemplo, tem ocorrido surtos de doenças e tem produtor que tem perdido quase 100% total das aves do seu quintal. Então, está aí esse quadro que nós montamos para passar para vocês aí, para ver se... Então, teoricamente, né, o que ele faz é uma planilha, né, de vacinação, né, um calendário de vacinação que favorece a manutenção e o manejo sanitário dos animais, né, pensando principalmente nas doenças, né, mais específicas ou as doenças que mais acometem, e principalmente ele falou uma característica relacionada à região, né, que influencia muito. Então é importante analisar, prestar atenção nesses quesitos, né, e pensar nessas vacinações. Eu coloquei mais para vocês já terem uma noção do que é que vocês vão trabalhar no contexto das doenças quando vocês forem falar sobre elas, tá? E agora eu vou colocar aqui mais um vídeo. Deixa eu pegar aqui. Cadê?
Esse vídeo aí também foi motivado pela... Eu quero agradecer a todos vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal. O canal ainda é novo, né? Tem apenas 45 dias que eu estou gravando alguns vídeos, mas eu estou fazendo com muita alegria e muito prazer. E quero te pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo ou deixar um comentário, enfim. Pessoal, tem muitas dúvidas na internet, muitas dúvidas mesmo, relacionado à vacina, né? Ao calendário de vacina das suas aves, né? Dos pintinhos. O que eu faço aqui no meu criatório que tem dado certo? Bem, em primeiro lugar, quando eu compro o pintinho, eu compro ele, eu certifico que o incubatório, ele dê a primeira vacina, que é a vacina da Merec. Mas é uma vacina de extrema importância. A primeira vacina, a Merec, com a boba suave e com a gumboro, né? Então você faz uma mistura ali e você aplica na nuca ali, né? Eu vou deixar um vídeo de um amigo aí do canal, vou deixar o link na descrição, com um vídeo de um amigo ensinando a preparar a vacina e como vacinar, tá bom? Então, com 7 dias, eu dou essas 3 vacinas misturadas nas águas, que é a vacina da Newcastle, que é a vacina da Gumboro e é a vacina da bronquite infecciosa. Eu misturo todas elas em 10 litros de água, separo nos bebedouros, os bebedouros mostra aqui, como esse bebedouro aqui, separo mais ou menos 1 litro em cada bebedouro e coloco para os pintinhos. E com 21 dias, eu vacino eles com a boba das aves, a boba forte que eles falam, né? A boba forte. Essa vacina é por pulsão, feita com essa agulha, tá? Aí eu coloquei, teoricamente coloquei o vídeo aí mesmo por causa da agulha. Tá vendo que tem 2 superfícies ali, né? Ela como se elas estivessem escavadas. Você coloca elas dentro da agulha, dentro da vacina, tá? Do líquido. E quando você faz ultrapassa a membrana, né? Você faz ela vazar lá do outro lado, você empurra a agulha, ela ultrapassa a membrana e volta. Aí, teoricamente, ela fez a vacinação, tá? É bem interessante, tranquilo de fazer, a membrana é bem fininha e é fácil de fazer esse manejo. Essa agulha aqui, ó, essa agulha ela tem 2 agulhas aqui, ela segura a gota, você vai na membrana da asa e vacina os seus pintinhos, tá? Com 21 dias. E no mais, o que eu faço? No mais, eu estudo muito sobre no meu criatório. Então, o meu quadro de vacina... Tá cortando, professor. Boba... Cortou aí? Cortou um pouquinho? Cortou. Vocês conseguiram ver o quadro de vacinas dele? Sim, até a parte da agulha dele. Volta só naquela... Na hora que ele coloca as 2 últimas aí na mesa. A de 21 dias. Tá no vídeo aí, né? Tá aparecendo no vídeo aí. Isso. Volta um pouquinho. Newcastle, qualquer doença que possa vir surgir no meu criatório. Então, o meu quadro de vacinas são essas: Merec quando nasce, Newcastle, bronquite infecciosa e gumboro, e a boba forte com 21 dias. Tá bom, pessoal? Vamos lá então para a prática? Amanhã, os animais disponibilizar, vou colocar lá para vocês verem, tá bom? É o manejo que ele utiliza lá no laboratório dele, né? Coloquei mais para vocês visualizarem a forma como é feita a da membrana, tá? Então, e do spray mostrei um vídeo lá, uma foto também, né? E aí, pensando nesse contexto de vacinação, manejo sanitário desses animais, eu trouxe aqui para vocês as principais doenças que acometem as aves e devem ser controladas pelo programa de biosseguridade. Então, importante lembrar e caracterizar essas doenças. Aí, no livro de vocês, tem todas elas, tá? E a atividade de vocês é, teoricamente, descrever
Quais são as principais? Descrever se existe controle além da vacinação, determinar o agente causal e se encontrar uma foto do sintoma da doença seria interessante, tá? Isso é um fato para me entregar hoje, ok? Vocês têm aí, nós estamos aí, são 8h15, eu acho, 8h20, então tem um tempinho aí, né? E além disso, né, quando nós falamos de dejetos de poedeiras, né, são diferentes da avicultura de corte, né, porque lá na avicultura de corte você tem materiais absorventes que formam a cama, né? Aqui na criação das galinhas, principalmente, gente, de uma maneira comercial mais abrangente, né? A forma como se comercializa, porque hoje, se a gente for pensar em bem-estar, a gente não tem tanto problema relacionado a esses resíduos, né? Mas a maioria que é produzida em gaiolas tem esse problema, né? Então, você tem aí presença de penas, ovos quebrados, resto de ração, larva de mosca, micro-organismos, principalmente patogênicos, né? Na verdade, não principalmente, mas tem a presença de patogênicos, tá? E eles podem fazer mal tanto para os animais quanto para o homem, né? Então, é importante levar isso em consideração. E quando nós falamos disso, aí vem a importância e na verdade, a necessidade de adotar medidas, né, que minimizam o impacto poluente desses resíduos, né? Então, teoricamente, esses resíduos precisam ser tratados, né? E o tratamento desses resíduos vai depender do espaço que você tem, de quanto você tem para investir, de mão de obra disponível para se trabalhar, né? Para tentar chegar num produto final que não seja tão problemático relacionado à poluição, né? E aí eu queria que vocês descrevessem métodos de tratamento de dejetos produzidos pela avicultura de postura, tá? Então essa seria a última atividade, ok? Beleza? Alguma dúvida? Dúvida eu tenho toda. Você passou 4 atividades, você tá com caralho hoje, hein? Ué, só terminar e ir embora. Quinta-feira, quintou. Embora pra onde, moço? Você pode ficar no gatilho aí que eu vou precisar de você. É doido, 4 atividades, tá com caralho mesmo. Tô no pé do eito. Não, manda seu e-mail pra mim lá no WhatsApp lá. Mandar o e-mail? Seu e-mail pra peraí. mim lá. Positivo. Aí vou aqui fazer isso aqui. Tranquilo.